Imagine acordar de manhã, tentar levantar da cama e perceber que uma parte do seu corpo não responde como antes. A boca parece torta, uma das mãos perde força, as palavras não saem direito, a visão fica estranha, a cabeça pesa de um jeito diferente. Para muitas pessoas, o AVC parece acontecer assim, de repente sem aviso, como se o corpo tivesse sido desligado de uma hora para outra. Mas a verdade é que, em muitos casos, o organismo já vinha tentando avisar antes, às vezes um dia antes, às vezes algumas horas antes, e o maior perigo é que esses sinais podem ser rápidos, leves e passageiros. Eles aparecem, assustam por alguns segundos ou minutos, depois somem. A pessoa respira aliviada e pensa: foi só cansaço, foi a pressão, devo ter dormido de mau jeito, foi fraqueza, foi ansiedade. Só que alguns desses episódios podem ser o que os médicos chamam de ataque isquêmico transitório, conhecido como AIT. É como se fosse um aviso temporário de que o sangue não chegou direito a uma parte do cérebro por alguns instantes. O sintoma passa, mas o risco pode continuar ali. E é exatamente por isso que este vídeo é tão importante, porque saber reconhecer esses sinais pode fazer diferença entre procurar ajuda a tempo ou ignorar uma janela preciosa de prevenção. Antes de continuar, já quero deixar claro, este vídeo não substitui consulta médica, não serve para diagnóstico e não é para você se automedicar, mas ele pode te ajudar a entender quando um sintoma aparentemente pequeno merece atenção urgente. O AVC, ou acidente vascular cerebral, acontece quando uma parte do cérebro deixa de receber sangue corretamente ou quando um vaso se rompe dentro do cérebro. No caso mais comum, chamado AVC isquêmico, uma artéria fica entupida por um coágulo ou por uma placa que impede o sangue de passar. Sem sangue, aquela região do cérebro fica sem oxigênio, e o cérebro não tolera a falta de oxigênio por muito tempo. Em poucos minutos, células começam a sofrer. Por isso, os médicos dizem que, no AVC, tempo é cérebro. Cada minuto conta. O problema é que antes de um AVC maior acontecer, o corpo pode dar pequenos alertas. E eles costumam ser confundidos com coisas comuns do dia a dia. Um dos sinais mais importantes é a fraqueza repentina em um lado do corpo. Preste atenção nessa palavra, repentina. Não é aquela dor nas pernas que vem há meses, nem aquela fraqueza depois de carregar peso, nem o formigamento porque você dormiu em cima do braço. É algo que surge do nada. A pessoa está segurando uma xícara e ela escapa da mão. Está tentando pentear o cabelo e percebe que um braço não obedece direito. Vai levantar da cadeira e uma perna parece mole, pesada, sem comando. Às vezes dura poucos minutos e melhora. Mas mesmo que melhore, não deve ser ignorado. O cérebro controla o corpo de forma cruzada. O lado esquerdo do cérebro comanda boa parte do lado direito do corpo, e o lado direito comanda boa parte do lado esquerdo. Por isso, quando existe uma falha de circulação em determinada área cerebral, os sintomas costumam aparecer de um lado só. Um braço fica estranho, uma perna fica bamba, metade do rosto parece diferente. Muitas pessoas só percebem quando tentam sorrir e veem que um lado da boca não acompanha o outro. Outras percebem quando tentam levantar os dois braços e um deles cai. Esse é um sinal clássico de alerta. E aqui existe um ponto essencial. Se isso apareceu de repente, mesmo que tenha melhorado, você não deve esperar para ver se volta. O corpo pode estar avisando que uma artéria está em sofrimento. O segundo sinal que pode surgir antes de um AVC é a alteração na fala. E esse é um dos sintomas que mais assusta quem presencia. A pessoa está conversando normalmente e, de repente, começa a enrolar as palavras. Ela sabe o que quer dizer, mas a frase não sai, ou sai confusa, embolada, sem sentido. Às vezes a pessoa entende tudo, mas não consegue responder. Em outros casos, ela fala, mas parece que as palavras não combinam entre si. A família pode achar que é sono, nervoso, susto, queda de glicose ou confusão da idade. Mas uma fala que muda de repente nunca deve ser tratada como algo normal. Principalmente em pessoas com pressão alta, diabetes, colesterol alterado, arritmia, histórico de AVC na família, tabagismo ou idade acima dos 60 anos. O cérebro tem áreas responsáveis por formar palavras, entender frases e coordenar os músculos da boca, língua e garganta. Quando o sangue não chega direito a essas regiões, a fala pode falhar. E se essa falha passa depois de alguns minutos, muita gente relaxa. Só que esse é justamente o perigo.
Porque o sintoma temporário pode ser um aviso de que algo maior está perto de acontecer. Então grave isso. Fala embolada, dificuldade para encontrar palavras, confusão repentina para entender o que alguém diz ou incapacidade súbita de responder são sinais que pedem avaliação urgente. Não é para esperar amanhecer, não é para tomar remédio por conta própria, não é para dirigir até o hospital sozinho. É para procurar atendimento imediatamente, porque quando se trata de AVC, agir rápido pode salvar a vida e reduzir sequelas. O terceiro sinal que pode aparecer um dia antes de um AVC é a perda repentina da visão, principalmente em apenas um olho. Esse é um dos alertas mais ignorados, porque muita gente pensa que foi apenas vista cansada, pressão baixa, tela de celular, falta de óculos ou um mal-estar passageiro. Mas preste atenção, se de repente parece que uma cortina escura desceu sobre um olho, ou se a visão fica embaçada, cinzenta, apagada, como se alguém tivesse sujado a lente por dentro e depois volta ao normal em segundos ou minutos, isso precisa ser levado a sério. Existe um termo médico chamado amaurose fugaz, que significa uma perda passageira da visão. Ela pode acontecer quando um pequeno coágulo ou fragmento de placa atrapalha temporariamente a circulação que leva sangue para a retina, que é a parte do olho responsável por captar a imagem. O mais importante é entender que os vasos que irrigam os olhos têm ligação direta com a circulação que também alimenta o cérebro. Por isso, uma perda visual súbita, mesmo que dure pouco, pode ser um sinal de que há algo instável na circulação. Imagine uma estrada por onde o sangue precisa passar para chegar ao cérebro. Se existe uma placa estreitando essa passagem ou pequenos fragmentos se soltando, um deles pode interromper por instantes a chegada de sangue ao olho. A visão falha, depois volta. A pessoa pisca, esfrega o olho e segue a vida. Mas aquele pequeno episódio pode ter sido um aviso, e o perigo é justamente esse. Quando o sintoma melhora, a pessoa acha que não era nada. Só que, em saúde vascular, o fato de melhorar não significa que está resolvido. Pode significar apenas que o fluxo voltou naquele momento. Por isso, perda súbita da visão em um olho, visão dupla repentina, dificuldade para enxergar de um lado do campo visual ou sensação de escurecimento visual sem explicação devem ser comunicadas ao médico com urgência, especialmente se vierem junto com tontura, fraqueza, fala enrolada ou dormência. O quarto sinal é uma tontura diferente de todas as outras. Aqui é preciso separar uma coisa importante. Nem toda tontura é AVC. Muita gente tem labirintite, queda de pressão, desidratação, efeitos de remédios, problemas no ouvido, ansiedade ou alterações na coluna cervical que também podem causar tontura. Mas existe um tipo de tontura que merece muito mais atenção. Aquela que aparece de repente, forte, sem motivo claro, acompanhada de desequilíbrio, dificuldade para andar reto, sensação de que o corpo está puxando para um lado, perda de coordenação ou vontade de se segurar em algo para não cair. Algumas pessoas descrevem como andar como se estivesse bêbado, mesmo sem ter bebido nada. Outras dizem que o chão parece sair do lugar. Isso pode acontecer quando áreas do cérebro responsáveis pelo equilíbrio e pela coordenação recebem menos sangue por um período. Uma dessas áreas é o cerebelo, que fica na parte de trás do cérebro e ajuda o corpo a coordenar movimentos, postura e equilíbrio. Quando a circulação nessa região falha, a pessoa pode tropeçar, cambalear, errar o passo, derrubar objetos, sentir a perna sem controle ou ter uma vertigem intensa que não combina com o que estava fazendo. O sinal fica ainda mais preocupante quando vem acompanhado de outros sintomas, como visão dupla, fala enrolada, dormência em um lado do corpo, fraqueza, dor de cabeça súbita ou dificuldade para engolir. É aqui que muitas pessoas cometem um erro perigoso. Elas dizem, deve ser labirintite e vão dormir. Só que, se for um AVC ou um AIT, dormir pode significar perder tempo precioso. Por isso, uma regra simples ajuda. Tontura isolada pode ter muitas causas, mas tontura súbita com dificuldade para andar, falar, enxergar ou movimentar um lado do corpo deve ser tratada como emergência até que um médico prove o contrário. O quinto sinal é uma dor de cabeça súbita muito forte e diferente do padrão habitual. Todo mundo pode ter dor de cabeça por estresse, sono ruim, jejum, tensão muscular, sinusite ou pressão descontrolada.
mas existe uma dor que chama a atenção pela forma como começa. Ela aparece de repente muito intensa, como uma explosão, uma pancada interna, algo que a pessoa descreve como a pior dor de cabeça da vida. Esse tipo de dor pode estar relacionado a situações graves, inclusive sangramentos no cérebro, e não deve ser tratado apenas com analgésico em casa. Se a dor de cabeça forte vier junto com vômitos, desmaio, rigidez no pescoço, confusão mental, alteração na fala, fraqueza, perda de visão ou sonolência fora do normal, o alerta é ainda maior. No caso do AVC hemorrágico, quando um vaso se rompe, o sangue pode irritar e comprimir estruturas dentro do crânio, causando sintomas intensos. Já no AVC isquêmico, a dor de cabeça pode não ser o principal sintoma, mas também pode aparecer em alguns casos. O ponto não é viver com medo de qualquer dor de cabeça. O ponto é saber reconhecer quando uma dor é diferente, repentina, violenta ou acompanhada de sinais neurológicos. E existe outro detalhe importante. Em idosos, sintomas graves nem sempre aparecem de forma cinematográfica. Às vezes a pessoa só fica estranha, confusa, sonolenta, desequilibrada, com fala lenta ou com dificuldade de responder. A família percebe que não está normal, mas acha melhor esperar. Não espere. Quando o cérebro dá sinais súbitos, principalmente sinais que surgem de uma hora para outra, a atitude mais segura é procurar atendimento. Porque um AVC não espera a pessoa terminar o almoço, não espera passar o fim de semana, não espera a consulta marcada para daqui a 15 dias. Ele avança enquanto a circulação está comprometida. E quanto mais cedo a pessoa chega ao hospital, maiores são as chances de avaliação adequada, exames, tratamento e redução de sequelas. Agora que você já entendeu alguns sinais que podem aparecer antes de um AVC, é importante entender por que isso acontece. O AVC raramente começa no exato segundo em que a pessoa cai, perde a fala ou é levada para o hospital. Muitas vezes, ele é o resultado de um processo silencioso que vem acontecendo há anos dentro dos vasos sanguíneos. Pense nas artérias como canos delicados que levam sangue, oxigênio e nutrientes para o cérebro. Quando esses vasos estão saudáveis, o sangue passa com facilidade. Mas quando a parede interna desses vasos começa a ser agredida por pressão alta, açúcar elevado, cigarro, inflamação, colesterol descontrolado, sedentarismo, obesidade, estresse crônico ou problemas no coração, ela vai ficando mais vulnerável. Aos poucos, placas podem se formar, a passagem pode estreitar, o sangue pode ficar mais propenso a formar coágulos e o cérebro passa a depender de uma circulação cada vez mais frágil. É por isso que uma pessoa pode estar aparentemente bem, conversando, andando, cozinhando, assistindo televisão e de repente apresentar um sintoma estranho. Na verdade, o corpo pode ter chegado ao limite de compensação. Durante muito tempo, a circulação conseguiu se adaptar, mas chega um momento em que uma pequena queda de fluxo, um coágulo pequeno, uma alteração no ritmo do coração ou uma pressão descontrolada pode ser suficiente para interromper a chegada de sangue a uma região do cérebro. E quando essa interrupção é temporária, os sintomas aparecem e desaparecem. Quando a interrupção permanece, o AVC se instala. Um dos fatores mais importantes nesse processo é a pressão alta. Muitas pessoas se acostumam a viver com a pressão alta porque não sentem nada. Esse é o grande perigo. A pressão alta pode passar anos machucando os vasos por dentro, sem provocar dor, sem dar febre, sem avisar de forma clara. Ela força as paredes das artérias, acelera o endurecimento dos vasos e aumenta tanto o risco de entupimento quanto o risco de rompimento. Por isso, não basta medir a pressão só quando passa mal. Quem tem hipertensão precisa acompanhar com frequência, seguir orientação médica e não abandonar remédio por conta própria quando a pressão melhora. A pressão melhora muitas vezes porque o tratamento está funcionando, não porque o problema desapareceu. Outro fator que pesa muito é o açúcar no sangue. Diabetes e pré-diabetes podem danificar os vasos de forma silenciosa. O excesso de glicose no sangue funciona como uma agressão constante à parede interna das artérias. Com o tempo, isso facilita inflamação, endurecimento dos vasos e formação de placas. Muita gente só se preocupa com diabetes quando já tem sintomas fortes, como muita sede, urina frequente ou perda de peso. Mas antes disso, o açúcar já pode estar alto o suficiente para prejudicar a circulação. Por isso, exames como glicemia e hemoglobina glicada são tão importantes,
principalmente depois dos 50 anos ou quando há histórico familiar. O colesterol também merece atenção, mas precisa ser entendido da maneira certa. Não é só uma questão de olhar um número isolado no exame. O problema acontece quando existe um conjunto de fatores: vasos inflamados, pressão alta, açúcar elevado, colesterol ruim em excesso, triglicerídeos altos, tabagismo e falta de proteção cardiovascular. Nesse ambiente, placas podem crescer dentro das artérias e dificultar o fluxo de sangue. E essas placas nem sempre ficam quietas. Em alguns casos, pequenos fragmentos ou coágulos podem se desprender e viajar pela circulação até bloquear uma artéria menor no cérebro ou no olho. É aí que podem surgir sintomas como perda temporária de visão, dormência, fraqueza ou alteração na fala. O coração também pode ser uma origem importante do AVC. Existe uma condição chamada fibrilação atrial, que é uma alteração no ritmo do coração. Nela, o coração pode bater de forma irregular, fazendo o sangue circular de maneira menos eficiente em algumas câmaras cardíacas. Quando o sangue fica parado ou girando de forma desorganizada, pode formar coágulos. E se um desses coágulos sai do coração e sobe para o cérebro, pode causar um AVC. O problema é que nem todo mundo sente palpitação forte. Algumas pessoas têm apenas cansaço, falta de ar, sensação de batimento estranho de vez em quando ou simplesmente não sentem nada. Por isso, em alguns casos, o médico pode pedir eletrocardiograma, Holter de 24 horas ou outros exames para investigar o ritmo cardíaco. O cigarro é outro inimigo poderoso dos vasos. Ele inflama a parede das artérias, deixa o sangue mais propenso a formar coágulos e reduz a capacidade do corpo de transportar oxigênio adequadamente. Mesmo quem fuma há muitos anos ainda se beneficia ao parar, porque o risco cardiovascular começa a cair com o tempo. E aqui entra uma mensagem importante. Não adianta esperar o susto para cuidar dos vasos. O AVC costuma ser o resultado de muitas pequenas agressões acumuladas, mas a boa notícia é que muitos fatores de risco podem ser controlados. Pressão, açúcar, colesterol, tabagismo, sedentarismo, alimentação, sono e acompanhamento médico fazem parte da prevenção. Então, se você já teve algum sinal estranho, mesmo que tenha sido rápido, não trate como coincidência. Anote o que aconteceu, quanto tempo durou, qual lado do corpo foi afetado, se houve alteração na fala, visão, equilíbrio ou força e leve essas informações ao médico. Esses detalhes ajudam muito, porque muitas vezes o exame feito dias depois pode estar normal, mas a história do sintoma é o que aponta o risco. E quanto mais clara for a informação que você leva, maior a chance de o médico investigar da forma correta. Agora vem a parte mais prática. O que fazer se você perceber um desses sinais em você ou em alguém da sua família? A primeira regra é não esperar para ver se melhora. Esse é um dos maiores erros. Muita gente sente fraqueza em um braço, fala enrolada, tontura forte, perda de visão ou confusão repentina. Espera alguns minutos, percebe que passou e decide continuar o dia normalmente. Só que quando o assunto é AVC, um sintoma que passou não significa um problema que desapareceu. Pode significar apenas que o sangue voltou a circular naquele momento, enquanto a causa continua ali. Por isso, se o sintoma foi súbito, diferente e envolveu fala, força, visão, equilíbrio ou consciência, o mais seguro é procurar atendimento imediatamente. Existe uma forma simples de lembrar dos principais sinais. Peça para a pessoa sorrir, levantar os dois braços e repetir uma frase curta. Se um lado do rosto cair, se um braço não subir igual ao outro ou se a fala sair enrolada, isso é sinal de emergência. Também observe se há perda de visão, tontura com desequilíbrio, dor de cabeça súbita e intensa, confusão mental ou sonolência fora do normal. Nesses casos, não é hora de tentar resolver em casa. Não dê aspirina ou anticoagulante por conta própria. Isso é muito importante. Existem tipos diferentes de AVC. Em alguns casos, há entupimento de um vaso. Em outros, há sangramento no cérebro. Um remédio que afina o sangue pode ajudar em uma situação específica, mas pode piorar muito se houver hemorragia. Só exames feitos no hospital, como tomografia, conseguem orientar a conduta com segurança. Também não é recomendado a pessoa dirigir sozinha até o atendimento, porque ela pode piorar no caminho, perder força, visão ou consciência.
O ideal é acionar ajuda de emergência ou pedir para outra pessoa levar, dependendo da orientação local e da gravidade. Enquanto aguarda socorro, mantenha a pessoa em um local seguro, evite dar comida, bebida ou comprimidos se ela estiver confusa, sonolenta ou com dificuldade para engolir, e anote o horário em que os sintomas começaram. Esse horário é uma informação muito importante para a equipe médica, porque alguns tratamentos dependem do tempo desde o início dos sintomas. Se a pessoa acordou já com sintomas, anote o último horário em que ela foi vista bem. Por exemplo, foi dormir normal às 10 da noite e acordou às 6 da manhã com a boca torta. Esse detalhe pode ajudar os médicos a decidirem os próximos passos. Depois do atendimento inicial, se o médico suspeitar de AIT ou risco de AVC, alguns exames podem ser indicados de acordo com cada caso. Um deles é o ultrassom das carótidas, que avalia as artérias do pescoço que levam sangue ao cérebro. Esse exame pode mostrar se existe estreitamento importante por placas. Outro é a hemoglobina glicada, que mostra como esteve a média do açúcar no sangue nos últimos meses e ajuda a identificar diabetes ou pré-diabetes. O médico também pode investigar colesterol, função renal, coagulação, pressão arterial e ritmo cardíaco. Em algumas pessoas, o Holter de 24 horas ou por mais tempo pode ser útil para procurar arritmias, como fibrilação atrial, que podem formar coágulos e aumentar o risco de AVC. O mais importante é não sair do episódio dizendo apenas "foi só um susto". Se aconteceu algo neurológico repentino, precisa ser investigado. E mesmo que você nunca tenha sentido nada disso, este vídeo também serve como prevenção. Controle sua pressão, acompanhe seus exames, converse com seu médico sobre açúcar no sangue, colesterol e risco cardiovascular. Não fume. Caminhe dentro das suas possibilidades. Durma melhor, beba água, tenha cuidado com automedicação. Não abandone remédios prescritos só porque os números melhoraram e observe seu corpo. O AVC pode mudar uma vida em minutos, mas muitos riscos são construídos durante anos. Quanto antes você age, maior a chance de proteger seu cérebro. Então guarde esta mensagem. Fraqueza de um lado, fala enrolada, visão alterada, tontura com perda de equilíbrio, dor de cabeça súbita e confusão mental não são sinais para esperar passar. São sinais para agir. Se algo assim acontecer, procure ajuda urgente. E se você conhece alguém com pressão alta, diabetes, colesterol alto, arritmia ou histórico de AVC na família, compartilhe essa informação. Às vezes, uma pessoa não precisa de medo para se proteger. Ela precisa de conhecimento claro, simples e no momento certo. Cuidar do cérebro é cuidar da memória, da fala, dos movimentos, da independência e da vida. E quando o corpo avisa, ouvir esse aviso pode ser a decisão mais importante.